A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos lá! Aleluia! Eu estou muito empolgado. Você está empolgado? Nós estamos na 9ª hora das nossas lições aqui, da nossa série Movido pela Eternidade, fazendo a sua vida contar hoje e para sempre. Por favor, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 92. Nós estamos na segunda parte do ensino da casa feita sob medida para Deus, certo? Eu sei que vocês acompanharam a última lição, eu vou voltar um pouco para uma revisão. A Bíblia claramente declara que cada um de nós deverá estar diante do trono de julgamento de Cristo. No entanto, muitos crentes hoje erroneamente pensam que, por terem recebido Jesus como Senhor e Salvador, o que Jesus fez por eles na cruz eliminaria o julgamento pelo qual teriam que passar. Isto é um engano enorme, certo? Eu vou dizer de novo, isso é um engano enorme. Você estará diante de Jesus sendo Ele não apenas o seu Salvador, mas o seu juiz. Você não prestará conta dos seus pecados, pois eles já foram pagos na cruz do Calvário. No entanto, 2 Coríntios, capítulo 5, diz claramente que cada um de nós deve se apresentar diante do tribunal de Cristo, onde cada um receberá pelo que tiver feito no corpo, seja bom ou mal. Repitam, bom ou mal. E a Bíblia é muito específica, as recompensas dadas ou as perdas, que serão, como eu diria, sofridas no dia do julgamento pelos crentes, irão de termos tudo o que fizemos queimado até o outro extremo, que é reinar ao lado de Cristo para todo sempre. Tiago deixa muito claro que esta vida é uma neblina, repita, neblina. Foi a forma de ele dizer que esta vida é uma vida zero. Por que vida zero? Porque eu aprendi em matemática que tudo dividido pela eternidade ou pelo infinito dá zero. Não é verdade? Certo, você pode viver 120 anos, o que é muita coisa, mas sabe, isto dividido pela eternidade é zero. Então, se eu disser que a forma como você vive pelo próximo dia, as próximas 24 horas determinarão os próximos 1000 anos da sua vida, pense nisso, 1000 anos. Se voltarmos 1000 anos, foi antes da descoberta da América. Se eu dissesse isso a você, sabe, o emprego que você tem, o lugar onde mora, as pessoas que vivem ao seu redor, o que você faz, se eu te dissesse isso, você não daria o seu melhor nas próximas 24 horas? E quanta gente não está se preparando para a eternidade, porque o que fazemos nessa hora zero determinará o que será para sempre? Esses juízos eternos de que a Bíblia fala, ela diz que estas são as doutrinas elementares ou fundamentais de Cristo. E é assustador como tanta gente não entende as doutrinas elementares. Imagine aí tentar progredir no estudo sem saber ler ou escrever. Seria ridículo, mas é assim que a maioria dos cristãos constrói suas vidas. Eles não percebem que o que fazem agora determinará como passarão a eternidade. E é muito importante gastarmos tempo para entender isso. Você pode dizer amém? Aprendemos na última hora que Deus está construindo para si uma casa sob medida. Repitam, casa sob medida. Ela se chama Sião e ele desejou habitar nela. Ele diz no Salmo 132, versos 13 e 14, pois o Senhor escolheu a Sião. Repitam, Sião. Não é interessante? Deus deu um nome à sua casa. Ele a chamou Sião, não é legal? Você deveria dar um nome à sua casa, sabe? Deus fez isso. Chamou de Sião. Veja, Sião não é uma casa. Como vemos uma casa, na verdade é uma cidade que é a casa de Deus. Estão comigo? Porque uma cidade é um conglomerado com muitas pessoas. Pois o Senhor escolheu a Sião, é o nome da casa sob medida dele. Ele a desejou para que fosse sua morada. E ele diz, este é o meu lugar de descanso para sempre. Ei, ele nunca vai mudar de casa, sabe? Algumas pessoas na América constroem uma casa, se cansam depois de 3 anos e se mudam. Deus nunca vai se mudar da casa dele. Isso me empolga, sabe? Ele diz, esse é meu lugar de descanso para sempre. Aqui habitarei, pois eu a desejei. E ele desejou essa casa sob medida. Eu lembro quando construímos nossa casa. Construímos no Colorado. E sabe, eu ia lá todo dia. Eu fiquei muito empolgado com aquilo. Eu ficava olhando as janelas serem colocadas no lugar. E eu ficava, sabe, eu olhava, eu via o mármore sendo colocado, eu via o piso laminado também, e eu pensava, uau, essa pia nova é linda, porque eu desejei aquela casa, vocês entendem? Deus tem desejado essa casa, e Ele está vendo ela ser construída, entendem? E no que diz respeito a ela ser construída, a Bíblia é muito específica, diz que a não ser que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a constroem. O que Ele está dizendo é, vocês não podem construir minha casa.
Só eu posso construí-la. Estão comigo? Deus disse ao povo em Isaías 66, onde está a casa que construirão para mim? Porque ele diz, vocês sabem quem eu sou? É como um monte de formigas dizendo, vamos construir sua casa. Vocês estão de brincadeira, não podem fazer nada por mim, são formiguinhas. Mas ainda assim Deus diz, embora vocês não possam fazer nada por mim, eu escolhi depender de vocês. E podemos limitar a Deus? A Bíblia diz que os descendentes de Abraão limitaram o Santo de Israel, porque Deus escolheu limitar a si mesmo através da nossa obediência na terra. Estão acompanhando? Por isso a Bíblia diz, a não ser que o Senhor edifique a casa, é o Senhor que constrói a casa. Nós temos que fazer isso pela graça de Deus. Estão acompanhando? Então abrem 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, onde Paulo diz, somos companheiros de trabalho. Repitam, companheiros de trabalho. Veja, ele está falando de trabalho, não é? E aí ele diz, vocês são campo de Deus, vocês são... O quê? Vocês são edifício de Deus ou... Vamos, todos digam, casa, não é? Ou seja, nós somos trabalhadores e somos a casa. Então, quanto a construir a casa, Pedro diz algo que eu amo. Ele diz em 1 Pedro 2,5, Deus está edificando vocês como pedras vivas para seu templo espiritual. Podemos dizer, Deus está edificando vocês como pedras vivas para a casa espiritual dele. No que diz respeito a sermos trabalhadores, a Bíblia diz muito claramente, em Efésios 2,10 na NVI, porque somos criação de Deus, edificados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para fazermos. Aí está, somos os operários e somos o material, certo? Porque quando se constrói uma casa, você a projeta, e Deus fez isso antes da fundação do mundo, e ele disse, sabe, eu terei um mestre de obras e o nome dele é Jesus. Não é assim? Porque Jesus orou e disse, Pai, eu concluí a obra que você me deu para fazer. E Deus diz sobre Jesus, eis que tenho posto em Sião um alicerce, uma preciosa pedra experimentada. Quem é este Jesus? Ele é o material principal e ele é o empreiteiro-chefe, certo? E aí Deus diz, eu quero pedras vivas edificando minha casa, eu e você, certo? E ele diz, vocês também são meus empreiteiros. Não é assim? Porque Deus nos chamou para realizar as obras que ele pré-ordenou. Não é assim que ele diz? Então passamos para o livro de Salmos e encontramos no livro de Salmos que Davi diz que cada momento da vida dele foi registrado antes mesmo de um único dia ser vivido. Deus diz, eu tenho um plano e eu já defini todos os realizadores dele. E a pergunta é, eles vão terminar a obra? Porque se você tem uma obra e o empreiteiro não faz, você chama outro empreiteiro? Estão comigo? É por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz, eu sei que o que quer que Deus faça será eterno. Nada pode ser adicionado, nada pode ser tirado. Deus diz, eu vou construir a minha casa e vou terminá-la. Mas aí ele fala da nossa parte. Ele diz, aquilo que é, repita, aquilo que é, já foi na mente de Deus. Aquilo que há de ser, já foi na mente de Deus, mas aquilo que está no passado, os homens prestarão conta. Em outras palavras, será que fizemos o que fomos chamados para fazer? Porque os chamados e os dons de Deus são sem arrependimento. Eles são irrevogáveis, nunca podem ser retirados. Então Deus tem um chamado para cada um aqui. Um chamado para ser empreiteiro, assim como para ser o material da casa. A pergunta é, você cumprirá o seu destino como empreiteiro? Você sabe o que é um empreiteiro, não é? Tem o cara do piso, tem o encanador, tem os caras da janela, os caras da estrutura. Você construirá a sua parte na casa de Deus ou ele terá que levantar outro para fazer o seu trabalho? Ele diz, eu terminarei a minha obra, mas você fará a sua obra, a sua parte. Então, diante do trono do julgamento, no que diz respeito ao nosso chamado, não seremos julgados de acordo com o que fizemos, seremos julgados de acordo com o que fomos chamados para fazer. Entenderam? Escrevam. Não seremos julgados pelo que fizemos, mas pelo que fomos chamados para fazer. Amém? Então, o ponto aqui a questão é, você cumprirá o seu destino? O que está escrito para a sua vida antes de o tempo começar? Como conhecemos nosso destino? Falaremos disso, porque paramos neste ponto. Como conhecemos o nosso chamado? Cada ser humano tem um chamado divino na sua vida. Você tem um chamado e ninguém mais recebeu a tarefa que você recebeu. No entanto, alguns podem ter que fazê-la porque você não terminou. Estão comigo? Estão comigo? Então, como você descobre o seu chamado? Primeiramente, você busca Deus diligentemente. Você pode dizer amém? Hebreus 11:6 diz que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente em fé, não aqueles que o buscam casualmente em dúvida e incredulidade.
É muito importante buscarmos diligentemente a Deus. Eu desafio vocês. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos interagir um pouco? Quantos aqui têm a imagem perfeita do que Deus lhe chamou para fazer? Levante a sua mão. Levante alto, bem alto mesmo. Levante bem alto e deixe levantada, ok? Quantos aqui têm buscado encontrar isso de verdade desde que nasceu de novo? Levante sua mão. Certo? Esta é a vontade de Deus para cada um. Depois de ser salvo, se você buscar diligentemente, Deus vai te mostrar o que Ele quer que você faça neste mundo. Sabe, a Bíblia diz que quando não há visão, o povo perece. Isso é uma coisa muito triste. Eu olho para a igreja na América e 10% das pessoas, talvez 15%, realmente entende isso. Realmente descobriram o seu chamado. Alguns no mundo dos negócios sabem que tem que estar lá para alcançar pessoas. Ou estão servindo na igreja e sabem que este é o lugar onde deveriam estar, ou estão pregando e sabem que este é o seu lugar, ou estão no mundo dos esportes, da televisão, eles sabem que foram chamados para estes mundos e estão operando neles. Mas como é triste ver pessoas que ainda estão vagando, ou estão apenas tentando sobreviver. Eu descobri que de 85% a 90% das pessoas na América que estão na igreja, sabe o que elas fazem? Elas vão para a igreja, escutam uma pregação de 1 hora e basicamente voltam para suas vidas durante a semana. Elas não têm esta visão do céu. Mas Deus diz, eu mostrarei a cada um de vocês o seu chamado. Alguns de vocês podem trabalhar fielmente na área da saúde. Alguns de vocês podem estar trabalhando fielmente no ministério de socorros na igreja. Diaconato, talvez estacionamento. Quando você foi chamado para trabalhar no mundo dos negócios e alcançar pessoas lá? Sabe, Deus tem um chamado para a vida de cada um. Não seria inteligente descobrir o que Ele quer que façamos? Você não acha isso? Veja, isso que eu quero te dizer, eu garanto a vocês. Não importa onde você está, não me importa se você nasceu de novo há 10 anos, não importa se nasceu de novo há 4 anos ou há 5 anos. Se você diligentemente buscar a Deus, Ele vai te mostrar o que você foi chamado para fazer. Smith Wigglesworth só entrou no ministério depois que ele tinha 50 anos. E ainda assim se tornou um dos grandes homens de Deus, um grande homem de Deus, nos anos 1900, no século 20. Ainda assim, até os 50 anos, ele não entendia o que tinha sido chamado para fazer. Vocês entendem? Então aqui está o ponto, não importa se fazem 10 anos, e você diz, eu realmente não sei para que eu vim, busque a Deus diligentemente e Ele te dará a imagem. Veja, José recebeu a imagem quando ainda era muito jovem de que seria um grande líder. E não aconteceu durante os próximos 14, 15 anos, simplesmente não aconteceu. Até seus irmãos se curvarem diante dele, ok? Vemos Davi, Deus mostrou a ele que ele seria um grande líder, mas só aconteceu anos depois. Moisés foi chamado para libertar Israel. Quando ele tinha 40 anos, Deus deu a ele essa visão, mas ainda assim ele só começou aos 80. Se você buscar a Deus agora, Ele vai mostrar o seu chamado, Ele vai te dar aquela imagem definitiva, mas sabe, os passos que você vai dar podem ser totalmente diferentes do que pensa. José recebeu um sonho de liderança, você será um líder, seus irmãos se curvarão a você, mas daí ele acabou num poço e depois escravo e depois para a prisão por 12 anos. Ele foi na direção oposta do que ele sabia ser o chamado dele, mas aí um dia, por causa da sua obediência, por causa da obediência, Deus o levanta. Estão comigo, ele nunca para de buscar a Deus. Se você buscar a Deus nesse momento, Deus te dará uma imagem do que você foi chamado para fazer. Ele dirá, eu te chamei para alcançar vidas no mercado de trabalho, no mundo executivo. Te chamei para educar crianças fiéis que ganharão milhões de almas para mim. Pense na mãe do Billy Graham. E quanto à mãe do Oral Roberts, elas foram fiéis em educar seus filhos, vocês me entendem? Sabe, para falar a verdade, cada um de nós tocará a vida de pessoas se fizermos o que fomos chamados para fazer. Alcançaremos multidões desta forma, mesmo sem ver, o efeito dominó está acontecendo na Terra. Então a primeira coisa é buscar diligentemente a Deus e Ele te mostrará o que você foi chamado para fazer. Você pode dizer amém? Segunda coisa, repitam segunda coisa. Será que você está plantado na casa de Deus? Esta é a razão número 2 pela qual as pessoas não sabem o seu chamado na terra. Elas não estão plantadas em uma igreja local. Salmo 92, você achou? Se você achou, diga amém. Salmo 92:13 diz, aqueles que estão plantados, repitam, plantados. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, na casa de Deus, irão florescer, repitam, florescer, nos átrios do nosso Deus. Sabia que os átrios do nosso Deus incluem o trono do julgamento? Deus diz, se você está plantado numa igreja local, você irá florescer no trono do julgamento. Eu não sei você, mas isso me empolga. Nós floresceremos aqui e agora e também no trono do julgamento se estivermos plantados numa igreja local, certo? Foi o Senhor que instituiu a igreja local, não os homens. Foi uma ideia dele. Foi Ele que ordenou a igreja local. Não foi ideia de um monte de pregadores.
Não foi algo que simplesmente nasceu neste tempo agora. Foi algo que Jesus ordenou lá no princípio. Você está aqui? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note, ele diz edificarei. Repita, edificarei. Como ele edifica uma igreja sem estar aqui fisicamente? Através de nós, seus trabalhadores. Estamos construindo a casa de Deus. Você entende isso? Agora veja isto. Igrejas locais também são chamadas de corpos, certo? Não é assim? Certo, é importante que entendamos que não só a igreja é um corpo como um todo, mas existem corpos locais, certo? Se você procura na Bíblia, Deus fala igrejas locais. Ele fala com a igreja de Éfeso, de Sardes, com a igreja de Tiatira, de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, etc. São corpos locais de crentes, certo? Deus ordenou isto. E para ser bem honesto com vocês, são igrejas onde as pessoas se reúnem que realmente impactam cidades. Sabe, tem gente que diz: eu não quero estar numa igreja local grande, eu não quero estar numa igreja com 5.000 pessoas. Talvez numa área rural digam: eu não quero uma igreja de 1.500, ou eu não quero estar numa igreja de 10.000 pessoas, mas você tem que entender que há poder na concordância, que há poder na unidade. São igrejas locais fortes que mudam cidades. Você pode dizer amém? E eu quero fazer uma declaração. Alguns aqui não vão gostar do que eu vou dizer, mas é a verdade. Não é você que escolhe para que igreja você vai. Não ouvi muitos améns com essa, hein? Eu vou tentar de novo. Não é você que escolhe para que igreja você vai. Agora ficou melhor. Vá para 1 Coríntios 12, eu vou te provar. 1 Coríntios 12, sabe? Tem gente hoje que acha que pode escolher igrejas como cafeterias ou clubes. Ou para onde vamos nas férias. Errado! Ponha um X bem grande aí e apague da sua memória mental. Você não escolhe para que igreja vai e você diz: mas isso é muito pesado. Ouça, deixa eu pôr dessa forma. Se você quiser andar com Deus, você não escolhe para que igreja vai. Você pode escolher ir para qualquer igreja se não quiser andar com Deus, tudo bem. Mas se quiser andar com Deus, você não escolhe sua igreja. Eu não estou invocando rebelião. Não é uma boa ideia. Porque a palavra de Deus diz que isto é como feitiçaria. Está comigo? Veja, isso é algo que muita gente não entende. Aqui na América escolhemos a que restaurante vamos, que roupa vamos usar. Mas isso não funciona no reino. Deus tem um lugar para você. Você está comigo? Porque veja o que 1 Coríntios 12 diz. Verso 18. Mas Deus, repita, Deus, dispôs os membros, cada um deles, colocando-os no corpo como lhe aprouve. Foi como aprouve a nós ou a Deus? Note que ele dispôs os membros no corpo. Se você olha para o meu corpo tem membros diferentes, não é assim? Eu tenho dedos, mão, cotovelo, eu tenho olhos, ouvidos, eu tenho um fígado, pulmões. São membros diferentes e cada um com uma função diferente. Será que meu corpo teria problema se a minha mão decidisse fazer o que ela quisesse fazer? Se meu pé dissesse: quer saber, agora eu quero fazer parte do corpo do Kevin, eu quero viver no corpo do Kevin agora, eu vou para lá. Não, esse pé foi posto nesse corpo. Vocês estão comigo? Deus já definiu o solo para cada crente, sabe? Os que estão plantados na casa do Senhor. Se você olhar uma semente de palmeira, se eu puser uma semente de palmeira na Sibéria, não crescerá? Se eu pegar uma planta típica da Sibéria e puser na Flórida, ela não vai florescer? Todos já têm um solo definido, todos no reino estão debaixo do quê? Da sementeira e da colheita? Não é assim? Porque lembra que Jesus disse que o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente no solo, aqueles que estão plantados na casa do Senhor? Pense nisso, como você pode cumprir seu destino se nem está no lugar certo? Como uma palmeira pode cumprir seu destino se está no Alasca? Ela não cumpre. É uma grande semente, tem muita vida, tem um grande chamado. Uma das maiores razões para as pessoas não cumprirem o seu destino é não estarem na igreja local correta. Se você ler 1 Coríntios 12, 28, que diz: Deus estabeleceu na igreja primeiro apóstolos, segundo profetas, em terceiro lugar mestres, os que realizam milagres, os que têm dons de curar e por aí vai. Ele não dá uma lista enorme, mas é uma lista bem grande. E se você olha no Novo Testamento, nota que todo crente é parte de uma igreja local e todo crente tem uma chamada para a igreja local. Estão comigo? Se não estamos operando em nosso corpo designado, então a igreja local está aleijada. É como se uma parte do meu corpo dissesse: sabe, não vou funcionar. Eu não vou trabalhar.
Minhas mãos dissessem, sabe, cansei, eu não vou mais fazer nada. Meus olhos dissessem, não vou fazer nada. Como se chama uma pessoa que só tem 20% do corpo funcionando? Chamamos de inválida, não é? Quantas igrejas estão inválidas? Porque apenas 20% das pessoas estão operando em seu chamado na igreja local? Cada um aqui, cada ser humano tem um chamado na igreja local. Vá para Atos capítulo 2, eu vou provar isso para você. Você verá porque as igrejas não estão crescendo, e se der ouvidos a isto, se deixar isso descer ao coração, fará grande diferença. Vejam Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ler vários versículos aqui. Diz: e continuavam firmes na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, e em comunhão. Repitam, comunhão. É assim que funciona. Você não é chamado para vir a uma igreja e ir embora. Você é chamado para desenvolver relacionamentos e amizades aqui. Há algo de errado se alguém sai da sua igreja e prefere ter amizade com pessoas do mundo? Aqui estou eu pregando. E continuavam firmes no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Então o temor veio sobre todos e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, repitam, unidos, não divididos, não fazendo cada um o que quer. Veja isso, unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Era uma igreja muito generosa. Se alguém precisava, eles prontamente davam, como nessa igreja aqui. Sabe, a igreja de vocês é um modelo? Eu tenho que tomar cuidado para não dizer a alguém, eu gosto disso. Porque senão alguém tira o colar, tira o relógio e me dá, eu tenho que ser muito cuidadoso. Porque um dos grupos que mais dá que eu já vi está aqui nesta igreja. Isso porque vocês pegaram o caráter do seu pastor, ok? Então, vejam isso, verso 46, e continuavam diariamente, em unidade no templo, e partiam pão de casa em casa, e comiam sua comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então havia um plantio constante de pessoas aqui, certo? Mas o problema surgiu alguns capítulos para frente. Vá comigo para Atos 6, e eu quero mostrar esse problema que surgiu, é muito interessante. Em Atos 6, vemos naqueles dias, quando o número de discípulos estava se multiplicando, e vamos chegar nisso, levantou-se uma queixa dos judeus pelos helenistas, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, e se reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo deixarmos o ministério da palavra para servir às mesas? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, vejam isso, repitam, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, a quem passaremos esta tarefa. Agora, algo que você nunca vai encontrar no livro de Atos é voluntariado. Você não encontra a palavra voluntário em Atos? E é triste hoje em dia os pastores terem que se levantar e dizer, sabem, você poderia servir a igreja esse final de semana, faremos algo para as crianças, precisamos de voluntários. Que coisa triste! Esse tipo de situação é quase um padrão na igreja hoje. Porque os apóstolos viram a multidão e disseram, sabem, escolham homens entre vocês que têm boa reputação. E quer saber? Tinha um monte de gente dizendo, eu espero que ele me escolha. Eu quero ser escolhido, por favor, me escolha. Eu aqui, para servir mesas, para entregar comida. As pessoas querendo porque os apóstolos disseram que tinham que passar as tarefas. Eles disseram, vamos escolher pessoas apenas para servir comida às viúvas. Imagine os 7 homens abençoados que Deus escolheu. Um deles era Estevão, tinha outro cara chamado Filipe, e havia 5 outros caras, e sabe o que a Bíblia diz? Vejam isto. Ela diz, verso 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Impuseram as mãos não para saírem numa missão, não para cantarem na plataforma, não para pregarem, para dar comida às viúvas. Você consegue ver a mentalidade totalmente diferente que temos na igreja hoje? Praticamente cochilamos por aqui 1h30, uma música, adoração, a mensagem do pastor e passamos o resto da semana fazendo o que queremos. Eu posso dizer a vocês que é por isso que não estamos crescendo nas igrejas hoje, porque veja o que ele diz a seguir. Versículo 7, vou ler o 6 de novo. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos e então, repitam então, a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos se multiplicava grandemente.
Quando foi que o número de discípulos se multiplicou grandemente? Não foi quando Pedro pregou melhor. Foi quando as pessoas começaram a atuar na igreja local. Eu vou dizer de novo, olhe para o meu corpo. Minha boca não pregaria, meus pulmões não funcionariam se 80% do meu corpo não funcionasse. O quão eficiente eu seria como ser humano? É quando o corpo inteiro vem para este lugar e faz sua parte, que você tem um corpo saudável. Agora, de Atos capítulo 1 até o 5, você só vê a palavra adicionados, você nunca vê a palavra multiplicados ali. Por exemplo, Atos 2:41, naquele dia cerca de 3.000 almas foram adicionadas a eles. Atos 2:47, o Senhor adicionava aos que iam sendo salvos. Atos 5:14, os crentes eram mais e mais adicionados pelo Senhor. Multidões de homens e mulheres, isso é bom. Isso é bom. Mas quando chegamos a Atos 6:1, lemos o número de discípulos era multiplicado. Repita, multiplicado. Por que multiplicado? Veja, até aqui Pedro era o único que pregava. Mas no fim do capítulo 5 ele diz, e diariamente no templo e em todas as casas, repitam todas as casas. Veja, a Bíblia nunca exagera, pescadores sim, pregadores sim, mas nunca a Bíblia, ok? Quando a Bíblia diz todas as casas quer dizer que havia pregação em toda a casa. Não cessavam de pregar e ensinar Jesus como Cristo. Quer dizer que de repente perceberam, peraí, todos esses crentes têm o chamado? Devemos pregar as boas novas? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação para que todos possam nascer de novo. Todos nós recebemos o quê? A tarefa de pregar as boas novas. Eles faziam isso em toda a casa e sabe o que acontecia? A multiplicação. A primeira vez que aparece a palavra multiplicação é em Atos 6:1, mas não houve uma grande multiplicação até encontrarem outra revelação de que cada crente foi chamado para fazer algo na igreja local. E quando começaram a assumir suas posições, servir as mesas e tudo mais, o que aconteceu? Grande multiplicação. Deixa eu mostrar a diferença entre adição e multiplicação. Certo? Digamos que o seu pastor, está ganhando 10.000 pessoas para o Senhor todo mês. Você chamaria isso de eficiente? Eu acho que não conhecemos ninguém hoje em dia que faça isso, certo? Mas, se ele está ganhando 10.000 para o Senhor todo mês, serão necessários 60.000 anos para ganhar o mundo todo? Considerando que ninguém vai nascer e que ninguém vai morrer nesses 60.000 anos? Isso é adição. Agora veja a grande multiplicação. Se você ganha 2 pessoas para o Senhor e elas vêm aqui no mês seguinte, você as discipula e elas ganham 4 pessoas para o Senhor que vêm para a igreja. São discipuladas, no mês seguinte saem e cada uma ganha mais 2, e aí saem e cada uma ganha mais 2. Sabe quanto tempo leva para alcançar o mundo? Estão prontos 33 meses. Isso é grande multiplicação. É por isso que a Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor em 2 anos. Atos 19. Não é uma cidade, não é um estado, é uma região inteira. Ouviu a palavra do Senhor em 2 anos? Note, diz que toda a alma ouviu a palavra do Senhor em 2 anos em toda a Ásia. Toda a alma, e a Bíblia não exagera, se diz que foi toda a alma, foi toda a alma. E não havia nenhum satélite, não havia televisão, não tinham nem bicicletas. Isso é grande multiplicação? Você está aqui? Se você estiver plantado no corpo, então o corpo cresce. Você entende? Então, quem era um daqueles 7? Estevão, e havia outro, Filipe. Eu vou ler um pouco sobre Filipe. Sabia que ele se tornou um grande evangelista? Ele ganhou uma cidade inteira para o Senhor, está lá em Atos 8. Ele pregou para o número 3 em importância da Etiópia e a história mostra que toda a Etiópia se abriu pelo que Filipe fez. Estão comigo? Posso ler um pouco sobre Filipe? Estão prontos? Atos 21:8. Ouçam isso. Isso é Atos 21, bem depois. Diz, no dia seguinte, aqueles que eram companhia de Paulo partiram e chegaram a Cesareia. E entraram na casa de Filipe, o evangelista. Vejam isso, que era um dos 7. E ficaram com ele. Perceberam que Filipe ainda é citado, não importa quantos anos ele tem, quão grande evangelista ele é, como um dos 7. Sabe por quê? Porque foi quando ele foi plantado. E ele sempre era conhecido como um dos 7, embora ele tenha ganhado cidades e até nações para o Senhor.
Eu digo isso às pessoas o tempo todo. Você pode ter um chamado para fazer algo grande, mas isso não estará totalmente maduro até que nasça por você estar plantado na igreja local. Você entende por que o diabo quer tirar o povo da igreja? Sabia que a Bíblia diz para não deixarmos de nos congregar? Lembram? O verso ainda diz, ainda mais quando veem que o dia se aproxima. Deus sabia que nos últimos dias haveria muita gente saindo da igreja, não plantada na igreja, com a segunda vinda se aproximando. Essa é uma palavra profética, um aviso para não cairmos na armadilha. Jesus disse que o reino de Deus é como um homem tendo plantado uma semente ao solo, certo? Então deixa eu dizer, se eu tenho um monte de sementes em minha mão, eu estou falando sobre como descobrir o chamado de Deus em sua vida. Se eu tenho um monte de sementes na mão, veja, eu sou um cara ignorante, eu não entendo de plantio, não sou fazendeiro. Eu tenho sementes de maçã, sementes disso, daquilo, vocês entendem do que eu estou falando? Eu tenho essa semente, tenho aquela semente, eu tenho, sei lá, qualquer tipo de sementes, ok? Mas eu não sei do que são aquelas sementes, como eu descubro o destino delas? Como é que eu descubro? Plantando! Simplesmente ponha na terra! E quer saber o destino delas vai aparecer? Isso é algo que eu aprendi há muito tempo. Eu disse, sabe, eu vou plantar. E eu me plantei na igreja. Eu sou cristão há mais de 20... Não, deixa eu falar só dos meus últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos da minha vida, eu fui membro de 3 igrejas e morei em 3 cidades e tive que me mudar, porque o Senhor assim quis. Eu comecei em Dallas, estava plantado lá e de repente o Senhor, através do meu pastor, me mandou para Orlando, Flórida. E aí o Senhor me mandou para o Colorado, onde estamos agora. Fui membro de 3 igrejas, eu tive várias oportunidades de ficar ofendido e ir embora. E esse é o desejo do diabo para você. Pense numa semente quando chega à terra, é plantada. Imagine se o fazendeiro ou qualquer pessoa que cuida do plantio, sei lá, o trabalhador, ouvisse semente dizendo, eu quero sair daqui. Por quê? Por causa da pressão do solo, da umidade, do calor, aquilo que faz a casca quebrar e a vida dentro dela surgir. Deus diz, eu tenho o solo perfeito para você. Se você tenta pôr uma palmeira no Alasca, não dá certo. Porque já existe um projeto, Deus põe os membros no corpo como quer, Ele sabe o solo perfeito para você. Ele sabe o solo perfeito para você ser plantado. Sabe, quando eu casei com a Liz, eu lembro que eu disse, essa é a garota que eu sempre procurei, mas nos primeiros 4 anos, nosso casamento era terrível. Eu dizia, eu orei por uma mulher esse tempo todo e é essa mulher que você me dá. Sabe por quê? Porque tinha muito quebrantamento para ser feito nesse cara aqui. E o mesmo com ela. Então muitas vezes você se debate com grande resistência no lugar onde Deus te pôs. Por quê? Porque está quebrando a casca, querido, para que a vida possa sair, para que o seu destino possa acontecer. Deus diz a Davi, eu tenho um pastor perfeito para você, o nome dele é Saul. Hã? Samuel tem um pastor perfeito para você, chama-se Eli. Não quer dizer que todo pastor é igual a Saul ou Eli, mas quer dizer que algumas vezes você tem pressão. Deus diz, eu tenho a família perfeita para você, José. Seus 11 irmãos vão adorar você, vão te vender como escravo. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que toda família, que toda igreja é assim. Mas você vai passar por pressão no lugar onde Ele te planta. E é isso que as pessoas querem fazer, querem correr da pressão. Eu não gosto dessa pressão. Ouça o que o Senhor me falou quando eu estava passando por uma situação de muita pressão na minha igreja local. Ele me deu uma passagem em Isaías e disse, saireis com alegria e em paz sereis guiado. Ele disse, essa é a minha vontade para a sua vida. Ele disse, você não tem nem paz nem alegria, você está no lugar certo, você vai continuar aí. Encontre a alegria onde eu te plantei. Vou te dizer uma coisa. Eu digo a vocês, sabe onde Deus mais me fez amadurecer nos lugares mais difíceis? Eu olho para os meus últimos 25 anos, meus 23 anos de ministério, os tempos mais difíceis na minha vida, tanto na igreja quanto no meu casamento, onde Deus me plantou, foram os tempos de maior crescimento. Eu cresci mais nos tempos mais difíceis, porque eu não fugi. Eu estava plantado. Hoje vejo pessoas se divorciando. Ah, não somos compatíveis. Você vai passar por maus bocados quando disser isso a Jesus no trono do julgamento. A gente não se olhava mais olho no olho. Você teve chance de fugir antes de casar?
Você diz amém? É uma boa pregação. Você não fica plantado se é transplantado frequentemente? Sabe o que acontece? Minha esposa ama jardinagem. Sabe o que acontece quando se arranca uma planta? A raiz atrofia. E acaba parando de dar fruto. É a verdade. No final das contas, ela morre. Sabe o que a planta faz em situações difíceis? Afunda mais as raízes para ficar mais forte. Deus usa a adversidade para te fazer mais forte. Vamos continuar, eu tenho só alguns minutos agora. Eu tenho que falar da terceira razão pelas quais as pessoas não cumprem o destino. Porque, sabe, a próxima hora vai ser tão boa, você não pode perder. Terceira razão, está pronto? Terceira, está pronto? Rufem os tambores. As pessoas não cumprem o seu chamado porque ficam enroladas. Lá vamos nós. Eu vou ler aqui Atos 20, 24, versão do inglês de hoje. Paulo diz, eu estimo minha vida como se ela não valesse nada para mim. Alô? Aí está, ouça, aí está a sua declaração para o sucesso, bem aí. Tudo bem, vou deixar cair a ficha. Eu estimo a minha vida como se ela não valesse nada para mim, eu apenas quero completar a minha missão e terminar a obra que o Senhor Jesus me deu para fazer. Essa deveria ser a declaração apaixonada de cada um sobre sua missão. Eu estimo a vida como se não fosse nada para eu terminar a missão, a minha parte como operário na casa de Deus. E aí você termina a obra quando não considera a sua vida? Repita, nada. Eu vou ler de novo, eu tenho pouco tempo, mas vou ler de novo porque eu gosto. Estimo minha vida como se não fosse nada, apenas quero completar a missão e terminar a obra que Deus me deu para fazer. Paulo estava ciente da missão. Jesus sabia sua missão na vida, Pedro sabia sua missão. Leia depois 2 Pedro 1,14 e você entenderá. Deus se revela a qualquer um que não considera sua vida mais valiosa que a palavra. Você diz, John, eu procurei a Deus e ele não me disse o que fazer, porque você não chegou a um ponto de morrer? A não ser que a semente entre na terra e morra. Disseram, queremos ver Jesus. Jesus disse, diga a eles que a não ser que a semente entre na terra e morra, continuará só, não produzirá o que deve. Você tem que morrer. Eu disse, você tem que morrer. Eu disse, você tem que morrer! Eu tenho os meus desejos, vou trabalhar na área executiva e ser um grande isso ou aquilo. Vou ter uma esposa linda, 3 férias por ano e vou dar o meu dízimo. Esse é o meu desejo. Deus diz, tem que morrer, garoto. Eu lembro, quando tomei a decisão e entrei para o ministério, eu achava tudo estranho. Depois eu vi algo bom. Eu não me importei, eu disse, Deus, você me chamou para isso, eu morro. Não me importa, esse é o meu grande medo, mas ainda assim eu faço. Estão comigo? Você tem que morrer para seus próprios desejos, sua própria vida. E eu te digo, Deus vai te abençoar, porque Jesus diz, quando você morre e recebe minha vida. Eu me alegro por receber a vida dele baseado no que eu tinha antes. Por isso as pessoas não experimentam vida abundante, elas não morrem. É a verdade, não fique olhando para mim assim, é verdade. Eu sei que você não gosta. Eu sei que as pessoas querem se segurar. Por que você quer se segurar? Você se acha melhor que Deus? Acha que seu plano é melhor que o dele? Que a sua vida é melhor que Deus? Que ridículo é se segurar. Solte e morra. Mas eu posso acabar fazendo algo que eu não quero fazer. Não, você entendeu tudo errado. Você só é preenchido quando faz o que foi chamado para fazer. Você nunca estará satisfeito até chegar nesta zona. As pessoas mais felizes, mais plenas e preenchidas que eu conheço são aquelas que estão na vontade de Deus. As pessoas mais infelizes que eu conheço são cristãos que não estão na vontade de Deus. Estão sempre olhando para pecadores. Eles fazem o que querem, são felizes e pecam. Ai, ai, ai. Já estou pregando de novo, ok? Paulo estava ciente da missão, ele a conhecia. Vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 19 de Lucas. Eu vou ler bem rápido, mas preste atenção, você tem que ver isto. Isso é que é estar enrolado.
Verso 57, enquanto viajavam, alguém disse a ele, Senhor, te seguirei aonde quer que fores. Uau, que paixão, que devoção! Jesus, te seguirei aonde quer que fores. Jesus olhava o coração das pessoas. Ele olha bem para esse cara e percebe um vício não saudável por segurança. Aí Jesus olha para ele e diz, verso 58, raposas têm covis, aves do céu ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Certamente esse cara tinha um patrimônio sólido, talvez uma boa aposentadoria, bons investimentos, ele gostava daquilo, tinha trabalhado por aquilo. E diz, Jesus, eu te seguirei. Jesus diz, ah é? Não tenho nem onde me reclinar, quer me seguir mesmo? E o que acontece quando Jesus disse isso? O cara começa a andar para trás e havia uma multidão ao redor de Jesus. Seguindo ele, o cara começa a andar para trás e diz, Jesus, eu vou tocar bateria nos seus encontros, eu sou baterista. E quer saber, eu também vou cuidar do estacionamento dos seus encontros, é isso aí. Começa a andar para trás e mais um monte de gente com ele. Eles queriam se garantir. Boa pregação, amém? Verso 59, então ele disse a outro, Jesus olhou para outro cara e disse, siga-me. Certo? O homem diz, Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Jesus diz que os mortos enterrem seus mortos, vá e pregue o reino de Deus. Uau! Agora, isso não é o que parece, há um contexto histórico aqui. Eu ouvi isso de mestres. Quando um homem judeu enterrava seu pai, ganhava a porção dobrada da herança. Havia uma parte para todos os filhos, mas se o mais velho não enterrasse o pai, ele não ganharia a porção dobrada e a porção dobrada iria para o seguinte. Esse cara estava com dinheiro na cabeça. E ele diz, deixe-me primeiro. Note que ele não diz que não vai seguir Jesus, ele diz, deixe eu colocar a minha prioridade primeiro. Ele não diz, eu não vou te seguir, ele diz, deixe-me primeiro. Eu te sigo, mas deixe-me primeiro. Jesus diz que os mortos enterrem os mortos. Pregue o reino de Deus. E o que aquele cara faz? Jesus, sabe, eu vou coordenar seus encontros quando você vier na cidade. Eu organizo um café para os pastores. Eu posso... Sabe, Jesus, eu serei o maior divulgador dos seus encontros. Eu deixo tudo pronto, mas... E começa a andar para trás. Sabe, com ele muita gente que gosta de dinheiro. Você está aqui. Agora veja o terceiro. 61. E outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro. Repita, primeiro. Ele não diz, não te seguirei. Ele diz, deixa primeiro eu fazer o que eu quero. Não está morto? Deixa primeiro eu ir e me despedir dos da minha casa? Ou seja, talvez ele tivesse uma noiva, queria falar com os amigos. Jesus olha bem para ele e diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. O caso com esse era a vida social. E aí ele, sabe, Jesus, eu vou fazer a consultoria para os seus encontros, sabe? Eu vou trazer uma grande quantidade de gente para os seus encontros. E vai andando para trás e muita gente com ele, que tinha o mesmo pensamento. Ele pôs suas relações antes de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele começou com uma multidão, provavelmente alguns milhares, e depois que começou a tratar com as 3 áreas que mais afastam as pessoas do seu chamado, segurança, dinheiro e relacionamentos. Repitam comigo, segurança, dinheiro e relacionamentos. Ele reduziu a multidão a 70 pessoas. Ele começou com milhares e agora só tem 70 ao seu redor, mas veja isto. Lembre, essa é uma carta longa, o tradutor pôs versículos onde não existiam. Veja o verso seguinte. Depois, capítulo 10, verso 1, depois destas coisas, de que coisas? De ele reduzir a multidão de milhares para 70. Depois que todo mundo disse, deixa eu cuidar das minhas coisas primeiro. Depois disso, o Senhor designou, repitam, designou. Agora olhe para cá. Designou, ouçam, designou e escolheu são a mesma palavra no Novo Testamento? Usa-se uma ou outra. Estão acompanhando? Eu posso dizer assim, depois dessas coisas o Senhor escolheu, outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E aí ele disse a eles, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olhe para cá, trabalhadores são poucos. Porque poucos pagam o preço de perderem suas vidas completamente para serem escolhidos para seus chamados. Agora ouçam, eu vou ler para vocês uma passagem em que Jesus repete 2 vezes a mesma coisa em um evangelho. E ele ter dito 2 vezes a mesma coisa em um evangelho chamou minha atenção. Mateus 20, verso 16, e as mesmas palavras em Mateus 22, verso 14. Eis a declaração. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Olhe para mim. O que eu disse aqui antes, cada um aqui tem um chamado na vida. Mas Jesus declara algo sério aqui. Quem são os muitos que são chamados? Todos que são salvos. Mas apenas poucos são escolhidos, porque apenas poucos pagam o preço de perder suas vidas para cumprirem o destino dado por Deus, que foi escrito em seu livro antes mesmo da sua vida começar. Sabe o que isso me diz? Que isso é sério? Isso realmente me trouxe o temor do Senhor ao escrever esse livro? Significa que a maioria, diante do trono do julgamento, perderá sua recompensa? Apenas alguns receberão sua recompensa? Eu não sei quanto a você, mas eu quero receber o que está destinado para eu receber. Eu quero recompensa completa. Porque João diz em 2 João 1,8, uma das últimas coisas que ele escreveu antes de partir: cuidem para não perderem aquilo pelo que trabalharam tanto, para que recebam a recompensa completa. Eu já disse várias e várias vezes, Paulo disse: eu corro com propósito a cada passo para receber a coroa, eu corro para receber a coroa. Falamos antes de pessoas preparando sua aposentadoria, preparando tudo para aqueles 10 anos, e há tantas pessoas que simplesmente não estão se preparando para a vida eterna. Não se trata de ser salvo. Quando eu falo sobre isso, trata-se de como você vai passar a eternidade, onde vai viver, o que vai fazer. É disso que estamos falando. Eu não sei quanto a vocês, mas eu me alegro porque Deus trouxe isso para nos prepararmos. Eu não quero ser um dos muitos não escolhidos. Eu quero estar no grupo que ele diz que cumpriu o seu destino. Você pode dizer amém? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.